Olá, olá, pessoal! Terça-feira, 15 de agosto, o nosso último vídeo do Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática. O nosso programa vai ser lançado amanhã, quarta-feira, dia 16. Então, por isso, o vídeo de hoje é para eu apresentar o programa para vocês, falar alguns detalhes do nosso programa de aceleração. Estou aqui com uma colinha na mão para eu não esquecer de nenhum detalhe, mas o nosso programa de aceleração LGPD na prática é uma mentoria em grupo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que ele não é um curso prático. Por quê? Porque eu já fiz alguns cursos práticos lá no início e, assim, acabava sendo uma teoria da prática, entre aspas. As pessoas falavam ali como funcionava a prática, mas não mostrava de fato. A mentoria é diferente porque a mentoria ela tem uma metodologia específica de divisão, de compartilhamento de conhecimento. Então, a minha ideia com a mentoria em grupo era como se eu tivesse fechado um grupo de pessoas, e esse é um ponto importante, porque vai ser um grupo pequeno de pessoas, então, assim, as vagas para o programa de aceleração vão ser limitadas por esse motivo, porque mentoria não dá para ter turmas muito grandes, senão a gente perde um pouco essa característica de mentoria mesmo. E aí, a minha ideia é como se eu tivesse juntado um grupo de pessoas, levado vocês lá para o meu escritório, e vocês tivessem ficado 2 meses ali do meu lado comigo, vendo eu atuar na prática, vendo as coisas que eu faço na prática, vendo como eu faço para prospectar clientes. Então, assim, essa é a minha ideia. É uma ideia de abrir mesmo meu escritório para vocês, mesmo que remotamente, abrir as gavetas, mostrar os documentos, mostrar como eu faço mesmo. Então, não vai ser um curso teórico de prática. Não, eu não queria nada disso. Por isso que eu fiz em formato de mentoria. Porque a mentoria permite esse compartilhamento de experiências. Então, assim, o que eu vou ensinar, o que eu vou falar com vocês, o que eu vou compartilhar com vocês são as minhas experiências. Através de experiências que não deram certo, que eu errei, que eu perdi dinheiro lá no início, mas que eu aprendi como melhorar, através dessas experiências que eu vou dividir os conhecimentos com vocês, compartilhar essas experiências e também buscar um pouco de vocês também, porque mentoria é isso, é compartilhamento de informações. Então, cada um ali está vivendo um momento, está com alguma dificuldade, está travado em algum ponto. A mentoria em grupo é importante por isso, porque a gente junta em grupo e cada uma divide ali o que está passando e a gente aprende umas com as outras. Então, assim, mentoria é essa ideia de você aprender com o outro, com a visão do outro, com a experiência do outro. Então, por isso que eu quis fazer mentoria. E eu gosto da ideia da mentoria em grupo, porque você não se sente sozinho. Eu não sei vocês, mas assim, na minha prática, eu me senti muito sozinho, porque são poucas pessoas aqui falando sobre proteção de dados. Eu não tinha um amigo para pedir um conselho, um socorro, para ouvir uma dica, não tinha ninguém para me estender a mão para me ajudar. Então, a ideia da mentoria em grupo e ter um grupo ativo da mentoria no WhatsApp, que as pessoas vão trocando informações, se travou em algum ponto, fala, a outra já passou, explica, ajuda, dá a mão, e a gente vê que a gente não está sozinho. A gente vê que as nossas dores, que os nossos problemas são comuns. Então, eu gosto muito da ideia de ser um grupo para dar esse impulsionamento, para dar essa coragem, para dar essa segurança. Então, foi assim que surgiu a mentoria em grupo. A ideia do programa é para profissionais que querem trabalhar com LGPD, que querem deslanchar LGPD, que já têm um conhecimento prévio sobre Lei Geral de Proteção de Dados, mas que tem muita dificuldade na prática, seja porque nunca atuou em nenhum projeto, seja que tentou atuar em algum projeto e não deu certo, ou então acha que errou muito. Então, para quem tem dificuldades na prática. Apesar de ser todo voltado para a prática, o nosso segundo encontro, porque a gente vai ter um primeiro encontro de apresentação, de troca de conhecimentos e tudo, o segundo encontro, que vai ser dia 1º de setembro, eu vou trazer um pouco de teoria. Porque por mais que todo mundo conheça a teoria da LGPD, eu quero que fique todo mundo na mesma página. Então, assim, o primeiro encontro vai ser mais teórico, vou passar pelos principais pontos da LGPD, explicar algumas coisas, para caso tenha alguma aresta, tenha alguma dúvida, tenha algum ponto, ninguém se sinta perdido ao longo da mentoria. Então, só esse primeiro encontro, do dia 1º, vai ser mais teórico, mas o resto vai ser todo voltado com a prática, e eu vou dividir documentos, a forma que eu faço, como eu já vi em casos concretos. Vocês também, se quiserem, é porque aconteceu, eu fui tentar adequar e aí eu vi isso. Então, assim, vocês também trazem essas informações. Antes de iniciar nossos encontros, o nosso primeiro encontro vai ser dia 30 de agosto, que vai ser esse encontro que eu falei que é de apresentação, que eu vou apresentar, contar um pouco da minha história, e quero ouvir as histórias das pessoas também que estão ali participando, por conta do ambiente de troca. Antes dele, do dia 20 ao dia 30, teremos os encontros onboarding, que são os encontros de boa-vinda individual.
E o que eu queria com esses encontros? Porque eu quero entender nesses encontros em que ponto você está da sua carreira, quais são as suas dificuldades, quais são suas travas, se você já tentou atuar na prática e o que deu errado, então se você nunca tentou e por quê. Quero entender quais são as dificuldades, quais são as experiências de cada um, para eu mapear isso e moldar os encontros todos voltados para isso. Porque eu tenho já um cronograma ali, que vocês até, ao entrar no programa, já têm acesso a esse cronograma, das datas, dos encontros e tudo, mas mentoria se faz com troca, como eu falei. Então, assim, se eu mapear ali e ver que todo mundo tem um problema muito específico em um ponto, que talvez eu fosse dar esse ponto na metade de um encontro ou dentro de um encontro, talvez eu possa fazer um encontro específico para esse ponto. Se eu ver que as pessoas têm muita dificuldade em ponto X, trazer mais informações sobre aquilo. Então, para entender, para a mentoria ser personalizada para vocês, porque muito embora ela seja em grupo, como eu disse, vai ser um grupo pequeno. Então, sendo um grupo pequeno, eu consigo fazer ela individualizada, assim, de uma certa forma, para você não ter muitas informações que não te interessam, e às vezes passa pela mentoria tudo, e o que era a sua maior dificuldade, a sua pedra ali no sapato, eu não passei. Então, assim, a gente vai ter esses encontros do dia 20 ao dia 30, que eu, à medida que vocês forem entrando no programa, eu vou entrando em contato com vocês e a gente agenda pelo Zoom, encontros curtos, de 20, 30 minutos, mas para eu entender a sua história, para eu poder programar de certa maneira, de uma forma mais individualizada para você o nosso cronograma. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui interessante que eu não posso pular. Todos os nossos encontros serão ao vivo, nossos encontros regulares serão, em regra, todas as quarta-feiras, às 7 horas. O primeiro encontro teórico, né? A regra que tem exceção. O nosso primeiro encontro vai ser dia 30, que é uma quarta-feira, e aí, dia 1º, eu já coloquei um outro encontro, que aí vai vir com conteúdo, que vai vir falando teórico, porque senão ia ficar um vácuo muito grande da apresentação até o primeiro encontro. Então, a gente já tem exceção na primeira semana, mas, em regra, para você se programar, será as quarta-feiras de setembro e de outubro, todas as 19 horas. Contem comigo, o último encontro está programado para o dia 1º de novembro. Além disso, alguns sábados vamos ter encontros bônus, que vamos falar de temas específicos, alguns com os especialistas, e aí nos sábados, que também já tem um cronograma lá no Hotmart, será às 9 horas da manhã, encontros que devem demorar de 9 até meio-dia, não quero também acabar com o almoço de sábado de ninguém, mas vão ser encontros muito bons, porque eu selecionei um time ali de profissionais que atuam na prática com as áreas que eles vão falar, e aí eles vão compartilhar experiência, dar dicas, mostrar o que deu certo, o que deu errado, para vocês se inspirarem. Então, esses são os horários dos nossos encontros. Apesar dos nossos encontros serem ao vivo, vai ficar gravado, né, na plataforma da Hotmart para um acesso durante 3 meses. Então, você vai poder assistir no ao vivo, fiquei com dúvida, quero ver de novo. 3 meses para acessar livremente lá na Hotmart. Os pontos que eu vou tratar no programa. Essa parte da teoria da LGPD, para todo mundo ficar no mesmo ponto. O ponto a ponto das fases de adequação, então vai ser uma aula, a princípio, teórica, que eu vou explicar ali como são as fases de adequação, mas trazendo exemplos, trazendo casos concretos, trazendo casos que eu vi, então, de ponto a ponto de cada fase da adequação. Depois eu vou trazer um encontro específico para a gente tratar do mapeamento, porque eu acredito que seja uma das fases que gera mais dúvidas, as pessoas não sabem mapear. E aí, nesse encontro do mapeamento, vou dividir com vocês a planilha que eu utilizo, vou indicar software que eu conheço, muito embora eu utilize mais planilha, já usei software, então vou indicar, vamos fazer um mapeamento ali de um caso concreto, a gente pega um exemplo para mostrar como que mapeia. Vamos ter um encontro de caso concreto, que eu vou trazer de fato, juntar alguns casos que eu vi na prática e montar um caso ali, um case para a gente adequar. E aí eu vou disponibilizar esse case antes, porque você tenta fazer em casa de alguma forma, e aí eu faço ali, porque eu já vou tirando as dúvidas, vocês vão vendo que faltou, que poderia ter sido feito melhor. Então, a gente vai ter um encontro de caso concreto. Encontro de confecção de documentos, que também é outro ponto que as pessoas têm dificuldade da adequação e confecção. Um encontro sobre treinamentos, palestras, conscientização. Muita gente tem dificuldade na hora de falar com as pessoas sobre LGPD num treinamento, ou então numa primeira palestra de conscientização. Vamos passar por isso também. E vamos ter um módulo que aí tem vários encontros sobre a venda da LGPD. Prospecção, discurso que você faz para vender, falar muito sobre escada de produtos, porque eu acho muito interessante a gente ter uma escada de produtos dentro da LGPD para a gente conseguir fechar vendas mesmo e não ficar só ouvindo não. Portfólio, como conhecer o cliente, como precificar, que é uma dificuldade das pessoas,
como apresentar a LGPD para os outros e como se posicionar como consultor. Então, a gente vai passar na prática toda, porque eu falo que para ter prática precisa ter cliente, para ter cliente a gente precisa dominar as estratégias da venda. Então, a gente vai passar da venda e a prática na LGPD. Os encontros bônus, a gente vai falar de produção de conteúdo, atuação prática como DPO, que uma pessoa que é DPO vai vir explicar para vocês, LGPD para startup, que é muito interessante, porque muito embora você não adeque uma startup, talvez você adeque uma pequena empresa, uma clínica médica, então pode pegar algumas dicas das startups. Desafios e detalhes da primeira adequação, LGPD e documentos do RH, LGPD para escritórios de advocacia e as estratégias para vender LGPD para pequenas empresas. A nossa mentoria vai ser lançada amanhã. O carrinho vai ficar aberto até dia 29, ou, se for o caso, se eu ver que encheu bastante e atingir um número ali que eu acho suficiente, eu vou fechar antes. Porque, igual eu falei, eu quero ter uma turma compacta, não quero ter uma turma grande para a gente não perder essa característica de individualidade que uma mentoria precisa. O início dos encontros começa dia 30. Tem a questão do preço. O preço do programa de aceleração vai ser 997 para todo mundo. Com exceção das pessoas que estão aqui no grupo, que comprarem nas primeiras 48 horas, vão ter 20% de desconto, que aí ele cai para 697 alguma coisa, que dá uns quase R$200 de desconto, né? Porque 997 é quase 1.000, aí com 20%. E para quem comprar depois das 48 horas, até o carrinho fechar, vai para 797, são 10% de desconto. Então, nas primeiras 48 horas, 20% de desconto. Depois, 10% de desconto. Vou disponibilizar amanhã, dia 16, os cupons no grupo. Se tiver alguém aqui no grupo que é minha consulente ou que foi aluna do curso Muito Além das Noções da LGPD, no e-mail de vocês, você vai receber um cupom especial com mais desconto do que no grupo, porque vocês já me acompanham numa trajetória maior. E a gente aqui fideliza todo mundo, quem é aluno, quem já foi aluno, quem já foi mentorado, quem já foi consulente, tá mais do que da família, então eu dou um descontinho melhor. Mas o preço é de 997. E assim, eu sou muito suspeita para falar, mas pela entrega que vai ser nesses 2 meses, né, de encontro, de mentoria, de troca, falo que tá saindo assim, por um preço muito bom. Porque além dos encontros ao vivo, das aulas bônus, vou disponibilizar todos os documentos que eu utilizo, minha planilha, vou disponibilizar várias informações para vocês. Então, assim, vale super a pena. Amanhã um carrinho abre por volta das 8 e pouca, manda as informações no grupo. Mas é isso, eu queria passar assim, um panorama geral do que é o programa de aceleração. E quando eu falo que é um programa que vai acelerar a sua prática na LGPD, não é conversa para boi dormir, não é conversa de vendedora. Vocês que estão aqui no grupo já me conhecem há algum tempo, sabem que eu sou super sincera e que eu entrego, me dedico muito nas coisas que eu faço. O que eu quero nesse programa é que tudo que eu aprendi de prática nesses anos que eu atuei com a LGPD, todas as experiências que eu tive, você tenha, mas de forma mais acelerada. Porque eu errei muito no início. Igual eu disse, eu não tinha ninguém para me dar a mão, não tinha ninguém para me auxiliar, não tinha ninguém para me dar dicas. Então, eu errei muito. Então, eu perdi, entre aspas, muito tempo no início, eu perdi dinheiro por causa de passos errados. Então, o que eu quero mostrar para vocês na mentoria é, olha, eu fiz assim, deu errado. Mas eu voltei e fiz assim, deu certo. Então, eu quero encurtar o seu caminho, quero te auxiliar mesmo, quero acelerar a sua prática para que você não precise passar por todo o processo que eu fiz, que eu passei por essas perdas de tempo, de dinheiro. Então, eu vou facilitar o processo para vocês. Eu vou ser essa mão que te estende, que te ajuda, que faz junto, que te indica o caminho. Então, amanhã, 8 e pouca, 8 horas, eu vou abrir o carrinho, mando informações no grupo, mas eu conto com vocês no nosso programa de aceleração a LGPD na prática. Já ia falar a prática na LGPD, toda hora eu troco o nome, mas super normal. Quem me acompanhar ali no programa de aceleração vai ver que eu sou uma pessoa um pouco confusa nesse sentido de esquecer algumas palavrinhas, mas dá certo no final. Caso tenha alguma dúvida, caso queira saber qualquer coisa, vocês têm meu número de celular aqui no grupo, ou então pode me mandar pelo Instagram, fiquem super à vontade, tá bom? Conto com vocês amanhã. Quem for entrar no grupo já seja muito bem-vindo. Já tem lá no grupo, no Hotmart, já tem os boas-vindas, o cronograma do programa e as aulas que estavam no YouTube até hoje já estão na Hotmart também. Então sejam bem-vindos e vamos acelerar essa prática da LGPD.